Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É o Alfredo Passos, uma vez mais, dos estúdios do Ciesp Distrital Sul, para mais um episódio do podcast Vida de Empreendedor. O podcast para quem tem um negócio próprio ou para quem quer ter o seu negócio próprio. Hoje um convidado muito especial que vai nos agraciar com muitas informações sobre o mundo da tecnologia. Estou acompanhado do meu colega Eduardo Najar e temos a honra e o prazer de receber Frederico Castrup. Bom dia, obrigado Alfredo pelo convite, obrigado Eduardo. Acho que a gente vai ter uma hora aqui de muita troca. Maravilha. Então, para que todos possam ter uma ideia melhor, o Frederico é o presidente, é o CEO da Prime Control, é um executivo com 33 anos de experiência internacional, liderando operações e projetos complexos em mercados globais, incluindo América Latina, Estados Unidos, Europa e Ásia-Pacífico. Ele é um especialista em serviços de tecnologia da informação e consultoria, com forte atuação em transformação digital, implantação e estratégias de crescimento de negócio. Possui sólida experiência em desenvolvimento de talentos, mentoria e formação de equipes. Atuou em conselhos executivos de grandes multinacionais, contribuindo para decisões estratégicas e expansão dos negócios. Então, para começar, queria que você nos falasse qual foi o momento da sua trajetória que mais moldou o seu jeito de liderar. Bom, eu vim de muita experiência em empresas multinacionais. Durante muitos anos eu atuei em empresas multinacionais. Minha carreira começou em empresas multinacionais, onde eu fui treinado, capacitado em processos, metodologias. E nos últimos 20 anos eu passei a atuar em empresas menores, ajudando as empresas a se reestruturarem. E eu acho que foi nesse momento que nessa transição eu tive que aprender ou reaprender como montar equipes, liderar equipes. E um processo de reestruturação, ele mexe muito com as pessoas da empresa, a incerteza, toda mudança, toda transformação, ela traz muita insegurança, quando você está chegando. Então, acho que foi aí que eu tive que aprender a exercitar, um pouco mais a questão da escutativa, entender a cabeça do dono, que é diferente da cabeça do executivo, as ambições, o propósito. Então, acho que foi nesse momento que, em processos de reestruturação, que é onde eu venho atuando nos últimos anos, que eu tive que aprender a me reinventar, e acho que a gente tem que se reinventar constantemente. Acho que a velocidade das coisas como elas acontecem hoje, mesmo você que já está há muitos anos no mercado liderando, você se reinventa constantemente, E aí você vai moldando, vai aperfeiçoando a sua forma de liderar. Hoje se fala muito em liderança, e modelos de líderes. Então, uma questão seria a seguinte: como é que você vê, justamente os líderes que estão mais preparados para construir empresas para esses tempos instáveis, de outros que ainda estão ficando um pouco para trás, Como é que você vê esses modelos de liderança hoje em dia? A gente fala muito sobre isso, Eu constantemente falo muito sobre isso, inclusive na Prime eu tenho trazido muito isso. Existe uma diferença muito grande entre você ser chefe e você ser líder, Eu vim de uma geração onde eu tive chefes e eu fui chefe. E eu tive que aprender a ser líder, Acho que a liderança ela não está diretamente ligada à pressão, Você só buscar o resultado pelo resultado. Acho que a liderança ela está diretamente ligada a você formar pessoas, Acho que, apesar de tecnologia, eu trabalhar com tecnologia há muitos anos, eu sempre defendi isso, Defendi que, apesar da tecnologia, o que está por trás da tecnologia são pessoas. E liderar não é você liderar simplesmente indicadores que medem a performance da companhia, mas é você formar pessoas, formar novos líderes, porque no fundo, quem entrega, quem faz acontecer são as pessoas. Eu acho que tem uma dificuldade ainda muito grande de se entender isso, Acho que os gestores, independente da camada que ele ocupa dentro da organização,
ele precisa entender que ele não é gestor só de indicador, né? Ele é gestor de pessoas. E se você não conseguir mobilizar as pessoas em prol, né, de uma estratégia, de um propósito, você não entrega. Você até pode entregar no curto prazo, mas isso não é um modelo que é escalável, né? E como é que você sente hoje a questão da formação da equipe, né? Todas as empresas, todos os executivos têm uma alta pressão. E como é formar um time nesses tempos, digamos, não tão fáceis? É difícil. Acho que você foi polido. Não é simples, até porque tem uma geração, né, que está aí mais nova, que tem muito mais acesso à informação do que, né, eu tinha no passado. Hoje, né, você vai no Google, você vai no IA, você bota ali a pergunta, a resposta já vem. E eu acho que isso traz, para essa camada que está começando, né, a migrar para a gestão, né, sai da posição talvez, né, de consultor e passa a ser um líder, não importa o tamanho da equipe, eles têm uma tendência a achar que é tudo muito mais fácil de se resolver. Então, acho que, né, na Prime mesmo a gente tem alguns processos de formação de liderança. Eu costumo dizer que a parte técnica, você pega um livro, lê, você aprende. Mas os soft skills são coisas mais complexas, né, de você formar e de você implementar. A gente fala muito sobre isso, né? As empresas, elas precisam de processos, ferramentas e pessoas, né? São os 3 grandes pilares. Mas de nada adianta você ter isso se você não tem o que a gente chama, né, da resiliência, né, da disciplina, da cadência. Isso você ensina, mas nem todo mundo aplica isso no dia a dia, né? Então, não tem sido fácil, mas eu acho que eu vejo uma evolução. Eu vejo uma evolução porque eu vejo as empresas também buscando os mais sêniores, os mais antigos e voltando para o modelo de mercado. E isso tem ajudado, esse mix dessa geração nova com essas pessoas que já tiveram experiências no passado, para mostrar isso, tem feito, para mim, toda a diferença. Na empresa mesmo, a gente tem pessoas de diferentes idades e veteranos voltando com uma energia que contagia e que ajuda a formar essas lideranças nesse sentido. Bacana. Eu sou de uma época que eu fui RH por 10 anos, né? Eu brinco que ninguém é perfeito, né? Então tá muito próximo, hoje não atuo mais nisso, mas eu venho de uma época em que era uma exceção, né? Você ter alguém nessa coisa intergeracional, né? Alguém mais jovem liderando alguém mais antigo, né? Como está isso hoje na tua observação, Fernando? Isso é muito interessante, né? Eu tenho até uma história pessoal sobre isso. Minha carreira começou no Rio de Janeiro e quem me trouxe para São Paulo, como ex-diretor de uma das empresas que eu passei, que foi meu líder durante alguns anos aqui em São Paulo, nessa empresa. E depois eu saí dessa empresa e eu fui fazer o startup de uma empresa aqui no Brasil. E acabei levando ele para trabalhar comigo, ou seja, ele passou a ser meu liderado e não meu líder. Eu acho isso muito comum, né? Isso tem acontecido e acontece cada vez mais. A área de people, como a gente chama hoje, né? A gente até fala muito sobre isso, ela olha muito para isso, né? Eu acho que people precisa ser muito estratégico, porque ela precisa entender do negócio, né? Nosso negócio de tecnologia, ele é complexo porque eu lido na ponta com o cliente, né? E com o cliente do cliente. Então, essa experiência de você mesclar realmente pessoas mais experientes, né? Com mais quilometragem, não necessariamente tecnicamente mais experiente, mas com mais bagagem, faz toda a diferença. E hoje acontece muito, você tem pessoas mais novas liderando pessoas, né, de mais idade, enfim. E essa química bate. Quando você acerta, porque vai muito da pessoa, né? Vai muito da pessoa entender isso nas duas pontas. Sim, nas duas pontas. Né? Porque muitas das vezes a pessoa que vem de muita experiência de muitos anos não entende, né, uma pessoa mais jovem fazendo essa gestão. Eu lembro daquele filme Estagiário, né? Perfeito. Muito interessante. É bem isso, né? Mas eu acho que essa mescla ela é uma receita de sucesso. Legal. Porque essa geração mais nova, ela carece de experiência, de quilometragem rodada. E por trás das pessoas, né, como você fala, por trás da formação de pessoas e de lideranças, né, tá a cultura, né? E
como que você sente isso, esse manejo da cultura para que as pessoas entendam os valores da companhia e possam desempenhar, não só tecnicamente, como você diz, mas também no soft skill? Né? Isso é um desafio hoje muito grande, porque existe muita rotatividade entre as empresas, né? Essa geração mais jovem, quando eu falo de geração mais jovem, eu falo uma geração que está saindo, né, da formação de uma universidade, mas até uns 35 anos, né? Essa geração ela é muito imediatista, eles querem muito tudo para ontem, né? E é difícil quando você tem um índice de rotatividade muito grande na empresa, a gente mede isso, a gente chama isso de turnover, é difícil de você manter a cultura, né? Eu vim de uma experiência recente de uns anos atrás, quando eu voltei dos Estados Unidos, que a gente entrou numa empresa onde o turnover ele era 60%. Nossa. Então, você pega isso ao longo do ano, significa dizer que você troca quase que a empresa inteira. Como é que você mantém cultura? Então, por isso que People pra gente é super estratégico, porque trabalha junto com o time de negócio a retenção do talento, a formação. Então, cultura é algo que tem que estar em pauta. A gente discute muito isso. Ontem mesmo, na nossa reunião de comitê, a gente fala disso constantemente. Então, a gente tem que medir isso. Porque se você não está conseguindo manter a cultura da tua empresa, isso é conhecimento que vai embora. E se você fica o tempo inteiro buscando profissionais do mercado para repor posições, você está trazendo a cultura de outras empresas e mesclando diferentes culturas na tua. Como é que você integra isso tudo? E o investimento, né, que você faz para formar uma pessoa e perder, né? Você mencionou agora, né? Então queria que você comentasse como é que é ter trabalhado nos Estados Unidos, na Europa e como é que é a volta para o Brasil e como é que se compara esses mundos e como é que você pode dar assim um flash para todo mundo entender. A gente podia ficar falando 3 horas aqui sobre isso. Foi muito interessante porque foi em momentos distintos, né? Eu te diria com relação aos Estados Unidos, eles são muito disciplinados, né? Talvez eles estejam, como eles tratam projetos maiores há muito tempo, e projetos grandes, complexos, requer metodologia. Então, eles têm uma disciplina. E como eles têm uma escala maior, né? O que eu quero dizer com isso? Como eles têm projetos maiores, os profissionais lá eles conseguem ser mais diretrizados às suas respectivas atividades. O brasileiro, o latino, por uma natureza de contexto de negócio os nossos projetos são menores. Então, o famoso jeitinho que a gente sempre diz, a gente, como brasileiro, a gente aprendeu a equilibrar mais pratinhos ao mesmo tempo. Isso é muito bom. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, eu percebi isso claramente. Eu fui para uma posição executiva, onde a minha capacidade de lidar com diferentes problemas ao mesmo tempo era muito maior do que um americano que não foi disciplinado a isso, porque ele era responsável por fazer só a atividade A, não a B, a C, a D ao mesmo tempo. Então, acho que o brasileiro, ele vem ocupando posições estratégicas nas companhias muito por conta disso. Por outro lado, tem, né, esse outro lado do jeitinho que precisa ser disciplinado. Então, acho que se a gente conseguir equilibrar essas duas coisas, e é por isso que a gente tem brasileiros sentados em posições super estratégicas em empresas muito grandes, que não são nem brasileiras, são multinacionais, é uma receita de sucesso também. Então, mas acho que a disciplina é a grande diferença, né? E a gente é muito emocional, né? Tanto o europeu quanto o americano, eles são racionais. E a gente tem uma dificuldade muito grande, como brasileiro, como latino, de ouvir o não, né? Então, a gente costuma levar para o pessoal. E isso é muito ruim quando você fala, né, de liderar companhias, liderar pessoas em prol de um objetivo. Acho que essa é a grande diferença. Lá, a gente discute, briga numa mesa de reunião, sai depois e tá tudo bem. Ninguém levou aquilo para o seu eu, né? Ninguém vai procurar um psicólogo porque... né, o teu líder ou o teu chefe te chamou a atenção por algo que deveria ter sido feito e não foi. Aqui não. Então a gente precisa entender isso. Quando a gente fez o startup de uma empresa indiana no Brasil, isso ficou muito evidente. Para eles indianos e para nós. Então até a gente ajustar, por isso que cultura é muito importante. Você entender, né, o lado humano, né, das relações e o contexto é muito mais complexo do que o lado técnico. O lado técnico é igual aqui, é igual lá. A forma como você lida com isso e aplica isso no dia a dia que faz total diferença para performar.
Quando a gente fala de americanos e europeus, a gente fala, eles são frios, né? Essa é a coisa do emocional que pega na gente. É porque a gente é muito emoção, né? Qualquer coisa dá a mão, bate no ombro. Em determinados países, você encostar, assim, nos Estados Unidos, você andar na rua, encostar né, numa criança que está andando com a mãe no shopping, que bonitinho. Numa fila, né? Isso não existe. Isso não existe. Eles estão se transformando também, porque também a globalização trouxe muito isso, né? Tem muita gente do mundo inteiro espalhado por aí. Acho que essa troca é importante até franceses falando inglês, né? Nunca teve... Com muita muita contragosto, né? No Japão, muitos anos atrás, você ia para Tóquio, você saía na rua, se você não soubesse, você não sabia se aquele estabelecimento era um hospital, se era um restaurante. Então, hoje você vai, tá tudo em inglês. Então, é isso, né? É a troca, né? Agora há pouco você falou, uma das suas falas, sobre cliente, né? Uhum. Apenas isso, né? Eu brinco com o pessoal que se não tiver venda, não tem nada, né? Você pode ter uma baita de uma estrutura, e se não tiver uma área comercial que faça o seu pedaço, não sai nada. Essa coisa do foco do cliente ou no cliente, né? Como que você vê isso mais recentemente aqui? Isso é super estratégico, né? Eu costumo dizer muito isso. A minha carreira, né? a minha área de atuação como consultoria, seja em tecnologia ou processo, ela existe porque eu tenho um cliente que tem um problema para ser resolvido. Né? Então, acho que o cliente sempre vai ter que estar, né, no centro das atenções. Isso ainda, muitas empresas, né, usam desse jargão, mas ainda é muito discurso. Mas não existe outra forma, né? O cliente precisa estar no foco da tua estratégia. E eu diria até mais, às vezes não é nem só o cliente, é o cliente do teu cliente. Então, você entender o negócio do teu cliente, para você poder ajudar ele a entregar melhor e atender o cliente dele melhor, é o que difere as empresas como a nossa de serem prestadoras de serviço ou parceiras estratégicas, né? Eu falo muito isso. Então, eu acho que o cliente ele tem que estar no foco das atenções sempre. E isso também você tem que deixar muito claro para o teu time, né? Não é fazer por fazer, é que valor que você está agregando. No mercado de tecnologia, né, os nossos concorrentes, enfim, todos tecnicamente entregam a mesma coisa. A questão é como você aplica isso para resolver o problema do negócio do teu cliente. E não é sendo um fornecedor, é sendo um parceiro estratégico mesmo, né? Isso tem que estar na veia, né? Tem que estar na veia. Tem um assunto que se fala de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, que é a tal da inteligência artificial. Então, entendo um especialista como você, não dá para fugir desse assunto. O que você pensa da tal da inteligência artificial e aplicada aos negócios, que tanto se fala hoje? Bom, acho que hoje a IA ela está mais democratizada, né? Se a gente for falar da IA, enfim, há um ano atrás, pouca gente ainda tinha acesso, mas hoje não. Hoje tem IA em tudo que a gente usa no dia a dia, né? Eu acho que o diferencial é como você aplica, né, a IA no teu dia a dia, né? A IA ela te traz as respostas muito rápido do ponto de vista dos dados, né? Mas o que você faz com esses dados? E aí como é que você conecta a IA com o negócio, né? É a aplicação da IA no negócio, né, ou da tua solução para atender o teu cliente. E não tem como você fugir disso. A IA trouxe e vai continuar trazendo para a gente discute isso diariamente, uma necessidade de você repensar todo o teu modelo de negócio e todo o teu modelo mental, né? Tá muito da inteligência de como você usa a IA, né? E aí ela te trazendo as informações em tempo real, porque é disso que se trata, como você aplica isso no dia a dia. A gente não vai conseguir fugir disso, e mesmo as empresas de tecnologia como a nossa, que já tem soluções que já estão aí no mercado há muitos anos, a gente na Prime, a gente discute isso constantemente. Aquilo que funcionou até hoje, né, a minha solução, a minha oferta, que até hoje foi um diferencial para o meu cliente, ela precisa ser repensada. Ela precisa ser
remodelada, ela precisa ser remodernizada, porque a IA ela vai te forçar a fazer isso, né? O simples hoje, o básico, você não precisa mais de nós. A IA faz, né? Não significa que a gente vai perder espaço, significa que a gente, como ser humano, como profissional, precisa se reinventar, porque, na verdade, o que vai existir cada vez mais, na minha visão, é a necessidade de como você analisa os dados e como você aplica a IA e conecta ela ao negócio, seja ao teu negócio, né, como empresa de tecnologia, ou ao negócio do teu cliente. E hoje tem, obviamente, muitas opções e a cada minuto tem surgido empresas propondo principalmente a inteligência artificial generativa, né? Uhum. Como é que você vê que alguém, um empresário, um executivo de uma empresa pode estar pensando sobre como é que se decide uma oferta tão grande assim? O que é que eu faço na minha empresa? Qual delas que eu vou escolher? Primeiro, eu acho que tem que chamar um especialista para te ajudar. Não tem jeito. Não tenta minimizar isso né, e tratar isso como se fosse algo simples, né? Porque muitas pessoas, até pelos acessos que a gente tem, né, ChatGPT, enfim, hoje tem IA, você usa IA no Google, não é algo simples. O que está por trás disso, de novo, é a inteligência de como você aplica, de como você, inclusive, gera as próprias perguntas e direciona a IA para aquilo que você quer. Por isso que ela é tão democrática hoje. Então, assim, a minha recomendação é assim, vai atrás de uma empresa aqui, né, de alguém que já está trabalhando com isso. A Prime trabalha com isso, faz parte do nosso portfólio de ofertas, inclusive, para que te ajude a entender o teu negócio primeiro, para ver como que a IA pode ser aplicada para, enfim, acelerar o teu processo, remodernizar o teu processo. No seu caso, vocês trabalham com pequena, média e grande ou tem Sim, um range? a gente tem um portfólio de clientes que vai desde grandes logos, grandes contas, até empresas pequenas que estão, né, não diria num processo de startup, mas que já deixaram de ser uma startup e estão, né, escalando, né? Então, tomando o helicóptero para olhar de cima, né? 30 anos atrás, quando eu estava em sala de aula, a gente alugava filmes, né, na Ciamar para poder treinar as pessoas. Né? Era a Idade da Pedra, né? E eu lembro de um filme que chama A Questão dos Paradigmas, né? E a frase lapidar desse negócio era assim: quando o paradigma muda, né, todo mundo volta a zero, né? Uhum. Você acha que é isso que a gente está vivendo com a inteligência artificial e com os novos? Mudou o paradigma? Mudou. E eu acho que paradigmas, eles vão continuar existindo. A evolução com que as coisas hoje se transformam é muito rápido, né? E o acesso que a gente tem a elas também é muito rápido. A gente estava ontem mesmo na reunião nossa de conselho conversando sobre isso. Antigamente, o que acontecia, né, nos países de primeiro mundo, nos Estados Unidos, levava muito tempo para chegar no Brasil. Hoje chega em segundos. Isso é uma quebra também de paradigma. Então, eu não diria que a gente está voltando, não volta a estaca zero, né? Mas a gente sempre tem que entender que a gente tem que se transformar muito rápido. Então, acho que essa é uma das qualidades que as empresas têm que ter e que o profissional, como indivíduo, tem que ter, de se transformar e se adaptar o mais rápido possível. Porque a transformação, ela vai exigir isso. Ela exige isso e a velocidade com que as coisas estão acontecendo cada vez vai ser maior. E a velocidade da tomada de decisão tem que ser... Né? Ela tem que ser rápida, mas ela tem que ser assertiva, né? Então, por isso que a análise dos dados é muito importante, né? Por isso que a IA por IA, simplesmente, de novo, ela vai te botar na mesa um portfólio de informação para você olhar, analisar e tomar decisão. É a aplicação, né, que a gente fala. E porque você tem que ser ágil. Se você não for ágil, o teu concorrente do lado está sendo. Ele será. Ele vai ser e ele ocupa um espaço. Quando se fala em executivos e lideranças, o que você tem visto que anda tirando o sono, provavelmente fora a questão da inteligência artificial? Eu acho que lidar com as pessoas. Eu acho que esse talvez, por incrível que pareça, eu acho que seja um dos grandes desafios
que a gente enfrenta hoje em dia, né? Independente de ser uma empresa, né, de tecnologia como a nossa, de serviços, os próprios clientes enfrentam esse desafio. Justamente porque os seres humanos são movidos por ambições, emoções, né? E cada um tem o seu propósito, né? E você convergir isso tudo em prol do propósito da empresa requer muita disciplina, muita sabedoria de lidar com pessoas. E aí na camada da gestão, das lideranças, isso é um skill que há pouco tempo atrás não se considerava, né? Você comentou que você veio da área de RH, a gente não olhava para isso, empresa de tecnologia não olhava para isso. E isso é recente, né? Essa empresa indiana, né, que eu trabalhei, tive o prazer de trabalhar lá fora e depois também trouxemos ela para cá, eu escutava muito isso deles. E eu era questionado justamente por isso, porque eles falavam, não, Fred, pô, o Chandra mandou fazer, faz. Tem que perguntar se está certo ou se está errado. É para fazer. Então, isso é uma quebra de paradigma, né? Então, não é bem assim. Então, acho que a liderança, ela hoje tem que aprender a lidar com as pessoas. E eu acho que a pandemia mostrou isso pra gente muito forte. A gente levou o nosso trabalho para dentro de casa e a gente trouxe a nossa família para dentro do nosso trabalho. E aí você percebe que essas coisas caminham muito juntas, né? O que você é em casa, você é no trabalho quando você fala de valores, de modelo mental, de como você reage. Então, por mais que seja tecnologia, somos feitos de pessoas. A nossa matéria-prima são pessoas. Então, como não cuidar das pessoas? Como não entender, né, o que o teu profissional que está entrando na empresa, onde ele está, onde ele quer chegar, para você, né, criar para ele condições de que ele chegue lá, mas ao mesmo tempo que ele entenda que ele precisa performar. Então, meritocracia dentro das empresas, que a gente fala há muitos anos, que muitos entendiam como tá aqui a meta, faz. Não, meritocracia continua sendo importante. Mas como é que você implementa a meritocracia nessa juventude aí que tem dificuldade de ouvir o não, que quer fazer do jeito dela, né? Então, lidar com pessoas hoje, para mim, mesmo em tecnologia, vai ser e tem sido o desafio. E a questão do presencial versus home office? Como é que tem sido? Só assunto fácil. Como é que tem sido essa situação? Engraçado, né? Porque isso... Eu vivia o modelo home office desde 2005. Né? Como eu trabalhei nessa própria empresa indiana, eles já trabalham assim há muitos anos, né? O modelo do on-site, nearshore e offshore. Funciona. E a pandemia mostrou pra gente que isso funciona. Né? A gente, mesmo na área de tecnologia, que a gente achava que não dava para fazer isso remotamente, que eu precisava do meu desenvolvedor sentado aqui do meu lado, que eu precisava estar olhando o que ele está fazendo para saber se ele está trabalhando, a gente foi obrigado em 48 horas a botar todo mundo para dentro de casa. Continuou funcionando, os bancos não pararam, né, as grandes instituições que sempre acharam... Então, assim, funciona. O que eu vejo é que tá tentando se encontrar um modelo de equilíbrio entre o home office e o presencial. Porque o presencial ele é muito importante. A gente está aqui conversando, né, nesse podcast. Seria muito diferente se você tivesse no Teams, eu no Teams e você da tua casa. O olho no olho ainda faz diferença, né? O contato, né, estar presente faz toda a diferença. E quando você olha para isso, para a base da pirâmide, para as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho, como é que você implementa a cultura, como é que você dissemina a cultura da tua empresa atrás de uma tela. É complicado, né? E estar dentro do cliente faz diferença, né? A gente tem percebido isso. Então está voltando. Vai voltar como era antes? Não acho que vai voltar. Mas eu acho que a gente ainda não encontrou o equilíbrio ideal. O modelo, eu acho que é o modelo híbrido, mas eu acho que a gente ainda não encontrou esse equilíbrio ideal. Então, para mim funciona, mas é o híbrido. Não é nem o 100% no trabalho, nem o 100% dentro de casa. Eu tenho uma curiosidade, de anos para cá, a área comercial mudou muito, principalmente na prestação de serviço, né? Sim. Como que é na tua realidade essa coisa eu vendo pelo Instagram, ou eu vendo pelo LinkedIn, ou é presencial, pega a malinha e bate na porta?
Eu acho que depende do que você vende. Eu acho que quando você vende produto, e aí não estou falando só de tecnologia, eu acho que talvez o Instagram funcione, né? Usando o exemplo do Instagram. Mas a gente vende serviço, a gente vende valor, né? A gente vende solução para os problemas dos clientes. Então eu acho que estar presente faz toda a diferença. Conectando isso com a pergunta anterior, é exatamente o que a gente tem discutido. Então, quem é client face tem que estar dentro, tem que estar presencial, tem que estar lá dentro do teu cliente, entendendo e junto com ele, tentando entender a dor dele para, né, desenhar uma estratégia, uma solução. Isso... O tomador de decisão do contrato não é atingido, né? Não é atingido. E você, às vezes, você, né, no remoto, você não entende a real dor. Às vezes o cliente, ele sabe que ele tem um problema e ele acha que tem a solução. Mas não, às vezes o problema dele não é originado por aquilo que ele acha. Então você precisa estar lá dentro, entendendo, vivendo aquilo com ele, né, vivenciando aquilo com ele, para você direcionar. E falando especificamente da área comercial, ela também vem se transformando, né? Porque antigamente a gente tinha aquele comercial tradicional que ia, né, muito fazer relacionamento, mas quando precisava dar o segundo passo, precisava de uma retaguarda inteira. Hoje esse caminho ele está mais encurtado, porque justamente pelas coisas serem mais rápidas e a necessidade de tomada de decisão e de resolução ela tem que ser mais ágil, o vendedor que só toma, a gente usa um termo, né, que só toma cafezinho, o cliente já não reconhece, né? Então ele quer estar conversando já no primeiro encontro com aquela pessoa que já discute solução. Muito porque os clientes também evoluíram nesse sentido de entenderem melhor o que é tecnologia. Houve eu sou de uma geração, né? Eu já vivi vários ciclos dessa relação cliente-fornecedor para parcerias estratégicas. E aí houve uma troca muito grande, um intercâmbio muito grande entre profissionais de consultoria que viraram clientes, CIOs de empresa, e de CIOs de empresa, ou até mesmo clientes que viraram consultores. A régua subiu. Porque agora, do lado de lá, eu tenho um cliente que sabe comprar, que sabe como a gente opera. Mas do lado de cá, eu também tenho pessoas que entendem do negócio. Então, essa régua lá subiu. Então, a venda, ela hoje tem que ser uma venda muito mais consultiva. É mais complexo vender. Exige mais conhecimento, mais profundidade, né? Outro movimento que vem crescendo, né, e tem várias organizações. No episódio passado, nós entrevistamos a Silvana Fumura, que tem uma ONG que trabalha justamente a questão do ingresso de jovens e especialmente mulheres em tecnologia. Como é que você está vendo esse movimento? Nós estamos diante de uma mulher para falar de tecnologia. Bom, ela está comigo tem pouco tempo, ela já viu o que eu estou fazendo na empresa. A gente precisa delas. A mulher, ela tem um olhar humano que poucos homens têm. E quando a gente fala de pessoas, se a gente não tiver esse olhar humano, né, mais sensitivo, a gente tem mais dificuldade de lidar com as pessoas e de mover as pessoas, né, em prol da tua estratégia, do teu objetivo. Eu hoje na minha equipe eu tenho um mix de homens e mulheres e acho que não tem que ter essa distinção. Claro que a competência, a capacidade é que prevalece. Sim. Mas quando eu olho, né, para esse mix, né, que toca mais, questões mais soft skill, né, da sensibilidade, isso faz muita diferença, né? A forma como elas trabalham, a mulher ela é muito assertiva, né? Ela é muito sensitiva, né? E eu acho que quando a gente fala de liderar equipes, isso faz diferença. Independente de homens e mulheres, eu acho que essa mistura, ela é em prol, né? E ela só acelera os processos de transformação, né? Então, como falar de transformação se eu não tenho na equipe, se a gente não tem nas empresas pessoas com pensamentos diferentes? Acho que as diferenças, elas forçam ajuda você a somar, a multiplicar e não a dividir, né? Mas claro que depende do ser humano em si, independente se é homem ou mulher, né? Mas eu não abro mão, né? Eu acho que a gente precisa, acho que as lideranças
cada vez mais estão buscando isso, as empresas estão buscando isso. Trabalhei em empresas onde existiam indicadores e OKRs, né, muito claros, metas de terem um equilíbrio entre homens e mulheres, e não só entre homens e mulheres, PCDs, pessoas com deficiência, né, isso faz uma diferença absurda, né, e eu já tive na equipe pessoas com deficiências que o fato de você dar uma oportunidade para um profissional que há poucos tempo atrás as empresas não olhavam para isso, essa pessoa cria um vínculo com você, cria uma identidade com você e tem um senso de gratidão com a empresa que faz toda a diferença para a continuidade da empresa, né? É uma oportunidade que você está dando para alguém. E a mesma discussão do mix que a gente conversou entre pessoas mais jovens e pessoas mais velhas voltando para o mercado. É isso, é disso que se trata, né? Somar experiências. Então, mulher eu não abro mão. Tem muitos profissionais que estão querendo fazer uma transição de carreira para tecnologia. Sim. O que essas pessoas precisam para entrar no mundo da tecnologia? Hoje? Hoje. Nada. Venham. Meus melhores consultores de negócio não foram os consultores que vieram da escola da tecnologia, que fizeram engenharia de computação. Foram os consultores que vieram de áreas de negócio dos meus clientes, que passaram a trabalhar em projetos de tecnologia enquanto a gente implementava projetos, porque eles conhecem o negócio. De novo, tecnologia é meio, né? E para você aplicar a tecnologia de forma muito assertiva, você precisa entender o negócio. Quem que entende o negócio? Quem está do lado de lá, o cliente. Então, se você consegue esse mix do entendimento do negócio com o tecnês, né, com o técnico. Eu não sou técnico, a minha formação foi administração e economia. Eu nunca programei uma linha de código. Eu uso muito isso como exemplo, né? Falei isso outro dia na empresa, os jovens olharam para mim e falaram assim, meu Deus, você está sentado numa cadeira de CEO, como é possível? Porque é disso que se trata, a tecnologia é meio. Então, é você entender como aplicar isso para resolver um problema de um negócio, né? Então, não é complexo. É claro que se você quer ir para uma carreira de tecnologia onde o técnico fala mais alto, programação, por exemplo, faz diferença. Você vai ter que estudar isso. Mas tecnologia, empresa de tecnologia não é só isso. É muito mais do que isso, né? É serviço, é venda de valor. E tecnologia por tecnologia é meio. Outro ponto que vem acontecendo agora já no Brasil é a NR1, ou seja, a questão aí da saúde mental, né? Então, a partir de maio, aí o governo vai começar a fiscalizar, então não todas as empresas têm que estar mais preocupadas com essa questão, né? Mas você já tem cuidado da sua, né? Então, eu queria que você comentasse esse esporte que você escolheu, né? Que você tem se dedicado já há um tempo para todo mundo entender o que é alguém que já cuida da sua saúde mental, né? Isso é interessante. Bom, desde que eu me entendo por gente, o esporte sempre esteve presente na minha vida. E depois de um certo tempo, o esporte como competição, como performance, né? Então, o esporte ele sempre me ensinou muito a ter resiliência, planejamento, disciplina, comprometimento, saber perder, saber ganhar. É mais difícil saber ganhar do que saber perder. E minha carreira não é diferente, né? Então, eu acho que essas coisas elas caminham muito, né? Se eu atribuo, talvez, né? Se eu puder chamar, né, de sucesso na minha carreira, é porque o esporte me ensinou muito essas questões, né? E conectando isso com saúde mental, é até interessante, porque o time que já trabalha comigo há algum tempo, eles sabem claramente de manhã cedo se eu pratiquei o meu esporte ou se eu não pratiquei. Aí já está todo mundo indo comprar bicicleta também. Alguns sim, alguns já começaram pelo menos a caminhar, fazer algum tipo de exercício. Mas isso toca muito, e é verdade. Eu acho que a gente vive num mundo, né, independente da vida profissional ou pessoal, de muita pressão, né? A gente por si só, a gente se pressiona, né? A ser melhor, a evoluir, até porque a concorrência do lado faz isso contigo. Então, as questões mais emocionais,
A saúde mental, ela está presente. Eu acho que, graças a Deus, a gente como indivíduo e as empresas e os líderes começaram a olhar para isso e a cuidar disso. Isso está muito conectado com o que eu falei, né, da pandemia, quando você trouxe a tua família para dentro do teu trabalho e levou o teu trabalho para dentro da tua família. Então, hoje a minha esposa entende o que eu faço no meu trabalho. Hoje ela entende quando eu chegava em casa mudo, calado, estressado. Porque ela viveu isso. Ao mesmo tempo, eu hoje como líder entendo quando um profissional meu não está entregando aquilo que eu tenho certeza que ele tem condição de entregar, porque ele está passando por alguma outra situação que é inerente ao trabalho, na vida pessoal dele, que faz toda a diferença. E se você não cuidar disso, não adianta você cobrar dele resultados, tem que cuidar disso, né? Então isso está muito conectado, e a gente vai ter que olhar para isso, né? Que bom que a gente, de alguma forma, né, que o mercado, enfim, que a legislação, de alguma forma, vai nos forçar a olhar, a ter um olhar e um cuidado para isso. Claro que, né, tem um outro lado, né? Não dá também para a gente também achar que tudo é problema e não dá para ser feito porque eu também não estou bem, né? De novo, é como a gente vai entender isso, né? E levar isso para dentro, né, da nossa vida profissional, para o nosso ambiente de trabalho. Mas é um tema que não dá para você minimizar, pelo contrário, tem que olhar, porque senão você não consegue extrair o melhor do teu, né, do teu time. Aquela ideia antiga, então, de o fígado fica na porta, os problemas pessoais lá fora... Eu particularmente nunca acreditei nisso. Eu não sei, talvez porque eu vim de humanas, né? Com 19 anos eu entrei, né, numa empresa de consultoria, né, numa empresa de auditoria, e eu já questionava isso, né? Então eu tinha muita dificuldade, né, de lidar com os chefes, porque eles não entendiam o lado humano das coisas, né? Então eu acabei levando isso para minha trajetória de carreira e isso para mim nunca existiu. Hoje eu já não falo mais sozinho, não defendo mais essa causa sozinho, graças a Deus. E eu acho que é por isso que as empresas, a área de RH, muitas empresas não chamam mais de área de RH. Porque a área de RH, que é só para controlar folha de pagamento, benefício, não é disso que se trata. Se trata de você fazer e ter processos para desenvolver as pessoas, para mover as pessoas em prol daquilo que você precisa. Então é uma área de people, na sua essência. Então não tem como deixar do lado de fora os teus problemas de casa e achar que você não vai, né, impactar o teu dia a dia do trabalho. E vice-versa, mesma coisa, né? Queria que você voltasse um pouco na questão do esporte, porque eu e Eduardo, que somos gordinhos, quando você falou de uma prova que você fez, que pareceu que tinha 500 quilômetros, nós ficamos pensando aqui que a gente nem de avião talvez conseguisse chegar no destino final, né? Quanto mais de bicicleta. Chega, tá? Como é que é isso? E não pense vocês que essas provas tem só magrinho, não. É mesmo? Não. Até gordinho vai? Até gordinho vai. Olha, e não então tem temos chance, notícia, temos chance. E não tem idade também. Então, assim, recomendo. Acho que é uma viagem, é uma viagem, né, com você mesmo, né? Então, de novo, é uma experiência. Eu acho que, independente do que você escolhe fazer no mundo do esporte ou da atividade física, não importa o que, faça. Sai para caminhar, isso é saúde. Isso é saúde física, isso é saúde mental. Né? Tá comprovado isso, né? O esporte, ele tá muito conectado com as tuas emoções, né? Com a tua sensação de prazer, a endorfina, enfim. Pratique, não precisa ser de alta performance, não precisa... eu falo muito isso, né? Me perguntam muito sobre isso. A minha esposa, né, que a gente comentou aqui no início, que, né, faz comigo há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, ela não pedalava. Ela não andava de bicicleta. Opa! E hoje ela faz provas de 500 km, de 1.000 km comigo. Tá vendo, Eduardo? Precisas comprar uma bicicleta. É possível. Tem desculpa, mano. Olha só. Não tem. Mas acho que a mensagem é cuidar da saúde, né? E a gente vai viver mais, né? Acho que estava conversando isso outro dia, né? Estava vendo as fotos
da comemoração de 40 anos do meu pai. Eu olhei para as fotos que eu estava lá também, eu olhei e falei, meu Deus, olho para ele com 40 anos, olho para mim com 55, pareço mais jovem do que ele quando ele tinha 40. Então a gente vai viver mais, mas de que adianta a gente viver mais sem saúde? Claro. Sem conseguir levantar, sem conseguir caminhar, né? Então, cuida da saúde, faz exercício, vai caminhar, precisa, né? Precisa. E isso no trabalho ajuda o teu mental. É o que eu falo, meu time sabe se eu fiz o esporte de manhã cedo ou não, porque se eu não fiz, eu chego mais estressado. Eu chego, não tem jeito. Chego menos relaxado. Então, essas coisas estão muito conectadas. Então, faça. E se quiserem, a gente maravilha. O Eduardo depois vai pedir dicas de bicicleta para ele comprar. Uma consultoria. Será um prazer. Acho que estamos um assunto que poderia ter iniciado, mas está chegando agora no final quase. Que é propósito, né? Você falou várias vezes aí. Outro dia a gente teve uma conversa aqui só sobre propósito, né? Então, propósito de vida que você está dizendo agora, né? Como é que eu cuido da minha saúde, mas propósito da minha carreira, né? Propósito da minha empresa, né? Como que isso acontece lá na tua empresa? Para as tuas equipes, né? Para os seus times? Eu acho que tudo começa por aí. Eu acho que a gente tem que deixar muito claro para a equipe, né? Para quem está entrando, qual é o propósito da companhia. Onde é que estamos hoje? Onde queremos estar, né, daqui a 1 ano, daqui a 3, daqui a 5. E aí conectar isso com o propósito de vida de cada um. Né? Eu acho que nada na vida evolui sem você ter um propósito. Né? Sem você ter uma meta, sem você ter uma clareza de onde você quer chegar, de onde você está e quais são os gaps que você tem para se desenvolver, para chegar lá. Então, propósito se discute, né? Acho que a gente revê, inclusive, o nosso propósito a cada virada de ano, e a gente tem que deixar isso muito claro, né? A comunicação sobre o que é esse propósito para quem está chegando e reforçar isso constantemente para não deixar a correria do dia a dia, né? Desviar um pouco disso e trazer as pessoas, né, para essa discussão constantemente para saber se a gente está se distanciando desse propósito ou não. É fundamental. Então, definir missão, propósito, valores e reforçar isso constantemente, justamente porque quando você está crescendo e quando a empresa cresce, esse é um dos grandes desafios, né? A gente fala muito sobre isso, é a dor do crescimento. Quanto mais você cresce, quanto mais rápido você cresce, se você não olhar e não tiver processos para olhar para isso constantemente, você pode correr o risco de se distanciando disso. E aí, quando você vê, você está muito longe daquilo que você definiu como propósito. Então, precisa cuidar, e a gente reforça isso constantemente. A gente tem muita clareza e se discute isso. A gente tem uma reunião que a gente faz todo mês, né, de Town Hall, que a gente discute e apresenta os resultados do mês e fala sobre as iniciativas e sobre o próximo mês. A gente reforça constantemente, né, nossos valores, nossa missão, mas principalmente o nosso propósito, né? Como empresa, e dentro da empresa cada um tem o seu, né? Cada um tem uma ambição de carreira, cada um sabe onde está, onde quer chegar, e quem ainda não tem essa clareza, a gente ajuda a identificar. A gente tem processos internos, né, de feedbacks constantes, de reuniões de one-on-one, porque você precisa estar muito conectado com as pessoas. Por isso que eu falo, a nossa área de people, ela é muito estratégica. Né? Ela precisa estar conectada com o negócio para tratar tudo isso, né? Não tem como. Independente do segmento e do porte da empresa, que tipo de necessidades os clientes têm em comum que procuram a Prime? Na tua visão. O que tem acontecido muito mais vezes assim? Tem erros ou necessidades que se repetem? Eu acho que uma das nossas principais ofertas é a qualidade, né? É a qualidade no sentido de você testar aquilo que está sendo desenvolvido, né? Para garantir um índice de assertividade muito grande. Então, o que eu vejo ainda de muito comum entre os clientes é eles não terem clareza
do real problema que eles têm, né? Eles entendem ou eles sentem, né, quando a causa, mas eles têm muita dificuldade de identificar a raiz. E às vezes o imediatismo de querer resolver a causa faz com que constantemente eles continuem tendo problemas, porque eles não voltam lá atrás para resolver o problema na raiz. E eu acho que esse é um grande desafio das empresas, e principalmente da nossa, de estar conectado com o negócio realmente do cliente, para você entender o que está gerando né, aquela insatisfação ou aquela não atingimento da meta ou do resultado do próprio cliente. É entender e ajudar o cliente a entender e a identificar a raiz do problema. E aí sim, aí ali você atua, resolve e sai do outro lado. Então acho que quando eu falo dessa relação, os clientes ainda têm muita dificuldade disso porque eles querem tudo para ontem. Né? Então, às vezes a velocidade não resolve, né? Ela pode até mascarar o real problema e ele volta, né? Ele passa a ser um problema recorrente. Então, para ele deixar de ser recorrente, você tem que, às vezes, respira, dá um passo atrás, vamos entender melhor, vamos descer no nível de detalhe, vamos ter mais calma, mais resiliência para você não ficar na recorrência do problema. Esse é o maior desafio. Eu acho que esse é a maior dor, independente da especificidade do problema, porque, claro, dependendo do mercado, cada cliente tem um foco, mas o negócio é diferente. Mas na sua essência é isso, entender a raiz do problema. E às vezes a raiz do problema não está nem no cliente, está no cliente do cliente. Né? Então, assim, é complexo. Por isso que você não pode ser só um fornecedor, você tem que ser um parceiro estratégico, você tem que ser alguém que sente lá dentro, né, junto, entenda o que ele faz na sua essência, para saber se ele está fazendo da melhor forma possível ou se ele pode remodelar, né, se reinventar do ponto de vista de solução. A gente um dia olhava, quando falava em planejamento estratégico, falava naqueles famosos 5 anos. Hoje a gente está falando em 5 dias ou, na sua visão, Não. o que nós estamos falando quando olhar para frente, quanto tempo a gente poderia olhar para frente nesse mundo de hoje? Eu acho que os 5 anos ele continua existindo, né? Acho que quando você define como companhia um propósito, onde você está e onde você quer chegar, nada contra você ter uma ambição de que pode até levar 5 anos. Mas o dia a dia da companhia, né, a execução, ela não pode ser mais assim. Porque as coisas, elas mudam constantemente. Tanto que os próprios projetos hoje não são projetos que duram 1 ano, 12 meses, 16 meses, 18 meses. Por isso que a metodologia ágil veio, né? A gente chama muito, né, metodologia ágil contra a metodologia waterfall. Antigamente você entendia o problema do cliente e definia um projeto para ele de 12 meses. Mas talvez aquele problema que ele está tendo, que você, né, teoricamente acha que vai resolver em 12 meses, quando você chega no 6º mês do projeto, já mudou, né? O negócio do cliente já mudou. Então, acho que quando você fala de planejamento estratégico, dos PDIs, você tem que ter uma visão mais de curto prazo. Claro que não é 5 dias, mas também não pode ser só de 5 anos, né? Eu acho que você tem que ter uma visão de curto, médio e longo prazo, dependendo da natureza do negócio do cliente. Não tem jeito, né? A velocidade com que as coisas acontecem hoje força, independente do mercado da indústria que você atua, a você estar se reinventando constantemente, né? Então, isso por si só não dá para você falar assim, hoje eu defino uma empresa que eu quero ser daqui a 5 anos e daqui a 5 anos eu vou ver se isso aconteceu. Esquece, você está morto se você fizer isso. Eu trabalho com sucessão, não empresarial, mas empresas familiares, né? Mas existe um processo de sucessão em todas as empresas. Como é que você está cuidando disso? Você ainda não deu tempo de... Bom, eu, na verdade, eu estou como CEO da empresa, o Everton, que é o dono da empresa. Acho que ele já cuidou disso. Acho que, né, a gente fala também muito sobre isso. O Everton, fundador da empresa, uma pessoa muito jovem, né, com 40 e poucos anos. É muito bacana de ver a capacidade dele de entender
que ele trouxe a empresa até um determinado ponto, mas daqui para frente ele precisava, talvez não da sucessão, porque os filhos dele ainda não estão na idade mas ele fez esse movimento com ele mesmo, né? Eu acho que empresas familiares, empresas de dono, têm tratado esse assunto. Eu tenho amigos, né? Tenho clientes, inclusive, que tem isso, essa pauta diária, porque não necessariamente o teu filho vai querer dar continuidade no teu negócio. E voltando ao assunto dos jovens, né? Às vezes os jovens, eles não... Meus filhos dizem, pai, não quero ter a carreira que você tem. Não quero. Eu vi você trabalhar, eu vi você viajar, eu vi você, né? Eu vi o teu dia a dia, não quero isso para mim. Então, se eu tivesse uma empresa, se eu fosse dono da empresa, eu ia ter um problema, porque meus filhos não iam querer tocar o meu negócio, eu ia ter que pensar nisso. Isso é um desafio, né? Porque eu fico me colocando na cabeça do empresário, do dono que constrói uma empresa, constrói um legado e vou entregar para quem, né? Pô, meus filhos não querem. Então, assim, é algo que está em pauta, está sendo discutido constantemente, porque para a continuidade do negócio, porque você tem famílias lá trabalhando que dependem... O mercado também pergunta, né? Então, assim, você precisa cuidar, e eu acho que o mercado, né, para consultorias ou para conselheiros, né, que estão ajudando muito essas empresas, é um mercado que está também em expansão. Porque é um tema que tem que ser cuidado. Você pega grandes grupos, se você não olhar para isso, corre o risco da empresa não desaparecer da noite para o dia, mas começar a perder mercado, e você ter uma série de pessoas, de profissionais que não tem nada a ver com isso, que não são os donos, que são profissionais que estão lá, e famílias que dependem que aquela empresa continue longeva, né? Então é um tema super, hiper importante. Entendi. Muito bom. Então é hora de agradecer ao Fred por ter nos dado a honra dessa maravilhosa conversa, onde a gente pôde também, né, escutar, aprender muito, principalmente Eduardo, que vai comprar bicicleta. Vou sair daqui, né, para pensar nisso, né? E deixar o Fred para a sua mensagem final. Não, obrigado. Acho que essas trocas são, né, sempre muito importantes, né? A gente está vivendo tempos muito, muito difíceis, né? Nas relações humanas, né? Eu acho que isso está muito conectado com o que a gente conversou aqui. Acho que a gente traz isso para o nosso dia a dia do trabalho, leva isso para a nossa vida pessoal, mas o mercado está aí, né? O mercado está aí, o mundo, né, está se transformando, as relações estão se transformando, a IA está aí para nos provocar, né, para nos ajudar também. Mas eu olho para tudo isso com muito otimismo. Eu acho que tem muita oportunidade, né? Eu fui doutrinado a achar que problema era uma coisa boa. E para mim né? Resolver problema faz a gente não se acomodar, faz a gente continuar crescendo, se desenvolvendo, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Então, é isso. Temos que agradecer que a gente tem saúde. Sim, o esporte ajuda a ter saúde. E vamos lá, que a gente tem um ano desafiador. Já estamos chegando em maio. Copa do Mundo, eleição, enfim, tudo isso toca muito o nosso dia a dia. Verdade. Maravilha! Então foi mais um episódio do Vida de Empreendedor, o podcast para quem tem um negócio próprio ou para quem quer ter o seu negócio próprio. Boa semana, Deus abençoe e até mais!